O futebol brasileiro parou na noite do último domingo, 26 de abril de 2026, quando uma cena improvável se desenrolou nos corredores da Arena MRV, em Belo Horizonte. Hulk, camisa 7, ídolo absoluto do Atlético Mineiro, chegou ao estádio com o grupo, entrou no vestiário, teve sua camisa pendurada no armário como qualquer outro dia de jogo, e simplesmente foi embora. Não aqueceu, não sentou no banco, não assistiu à partida, saiu pelos corredores do mesmo estádio que tantas vezes havia sido seu palco de glórias, enquanto seus companheiros, sem sua maior referência dentro de campo, tomavam uma goleada histórica de 4-0 do Flamengo. Naquele momento, o ciclo mais vitorioso da história recente do clube mineiro chegava ao fim da forma mais dramática e silenciosa possível. A saída de Hulk do Atlético Mineiro não aconteceu de uma hora para outra, ainda que os últimos dias tenham dado essa impressão. O processo foi lento, doloroso, costurado em bastidores que o torcedor atleticano mal imaginava existir. Tudo começou ainda no final de 2025, quando o Fluminense, em busca de um centroavante de referência para reforçar seu elenco, bateu à porta do staff do atacante paraibano. A proposta era séria: 2 anos de contrato com possibilidade de extensão por mais um. Salário acima de 1 milhão mensais. Hulk ouviu. Aceitou os termos em princípio. Mas havia um obstáculo que para ele naquele momento era intransponível: o Atlético Mineiro. O clube que o havia transformado em ídolo, que havia confiado nele quando poucos acreditavam que ele ainda tivesse futebol para dar, que havia erguido títulos ao lado dele. Hulk não queria se indispor com a diretoria. Recusou a saída. Foi nesse momento que o Fluminense voltou a se mover. A diretoria tricolor, que havia tentado a contratação no começo do ano e mantido a proposta em aberto, percebeu que a janela havia se reaberto. Havia, porém, um detalhe técnico que tornava toda a situação um verdadeiro relógio-bomba. A CBF, para a temporada 2026, havia ampliado de 6 para 12 o número máximo de partidas que um atleta pode disputar por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Hulk tinha exatamente 12 jogos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro. O próximo da equipe, justamente contra o Flamengo, pela 13ª rodada. Se ele jogasse, chegaria ao 13º compromisso e estaria definitivamente impedido de defender qualquer outro clube da Série A em 2026. O Fluminense precisava agir rápido, e agiu. A diretoria do Fluminense procurou o staff de Hulk e também os representantes do Atlético Mineiro antes do jogo deste domingo. As conversas avançaram nas horas que antecederam a partida, e dentro do vestiário da Arena MRV, em comum acordo entre clube e jogador, a decisão foi tomada: Hulk não jogaria. Paulo Brex, Chief Sports Officer do Atlético, confirmou tudo em rápido pronunciamento após a derrota. Fomos procurados ontem por um clube brasileiro. O staff do jogador conversou com esse clube. Atleta e clube decidiram que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. Assim que tivermos uma decisão, a gente volta e informa a todos, disse o dirigente. A goleada que o Atlético levou naquela noite, sem Hulk em campo, foi quase uma metáfora brutal do que a saída do atacante representa para o clube. 4 gols do Flamengo dentro da própria Arena MRV, em uma partida que expôs a fragilidade de um elenco que perde sua principal referência ofensiva e seu maior símbolo de liderança ao mesmo tempo. Para a torcida atleticana, assistir àquela derrota sabendo que Hulk havia ido embora pelos corredores do estádio horas antes foi uma das cenas mais dolorosas dos últimos anos. Na manhã desta segunda-feira, os detalhes da negociação com o Fluminense começaram a vazar em velocidade. Funcionários do clube carioca viajaram a Belo Horizonte para acelerar os trâmites burocráticos. Hulk realizou exames médicos em um hospital na capital mineira, protocolo que, no futebol, tem um único significado: o negócio está praticamente fechado. O que ele não sabia era que, do outro lado, a visão sobre ele havia mudado. Enquanto Hulk protegia a instituição estudava uma saída diferente para a situação. Desde janeiro de 2026, conforme apurado pela reportagem, o clube mineiro avaliava internamente propor uma drástica redução salarial ao atacante em uma eventual tentativa de renovação. O raciocínio era financeiro. Hulk tinha o maior salário do elenco, estimado em 1,8 milhão mensais, e a folha de pagamento do Atlético havia se tornado um problema real para a diretoria. Mais do que isso, a saída do jogador era apontada internamente como a chave para viabilizar novas contratações que a comissão técnica reivindicava. O clube também havia manifestado, segundo o próprio Hulk revelaria mais tarde,
o desejo de que ele se aposentasse ainda em 2026. Uma sugestão que o atacante, com 39 anos e ainda em plena forma física, simplesmente não estava disposto a aceitar. A situação esquentou de vez com a chegada do técnico argentino Eduardo Barba Domínguez ao Atlético. O treinador, conhecido por sua postura dura e direta, fez críticas públicas ao comportamento e à postura dos atletas logo nas primeiras semanas. As palavras chegaram longe dentro do elenco, e Hulk, que sempre foi um jogador de vestiário, um líder que toma as dores dos companheiros, não ficou indiferente. Ele se posicionou, defendeu o grupo e percebeu que o ambiente que havia ajudado a construir ao longo de 5 anos havia se transformado em algo que ele já não reconhecia. A decisão foi amadurecendo em silêncio. Em 23 de abril, após a vitória sobre o Ceará pela Copa do Brasil, Hulk falou. Poucas palavras, mas carregadas de significado. Admitiu a possibilidade de deixar o clube no meio do ano. Disse que tinha pendências com a diretoria, mas que optara por não expor ninguém, que havia mantido o respeito em nome da instituição mesmo quando foi atacado com mentiras, como ele próprio definiu, no início do ano. Era a fala de alguém que havia engolido muito, que havia protegido um clube que, nos bastidores, há meses o tratava como um problema a ser resolvido. O futebol brasileiro parou para ouvir. E quando vier, vai encerrar formalmente um dos ciclos mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro. Hulk passou mais de 5 anos no Atlético Mineiro e deixa o clube como o 7º maior artilheiro de sua história, com 140 gols em 311 jogos e 8 títulos conquistados, sendo os mais expressivos o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021. Saiu sem a despedida que merecia, sem a festa que a torcida gostaria de ter dado, sem o último gol que o camisa 7 certamente imaginava marcar de kimono preto e branco, mas saiu de cabeça erguida, com a consciência de quem sempre respeitou a instituição, mesmo quando a instituição não o respeitou da mesma forma. A advogada do jogador, Marisa Alija, conduziu as tratativas junto a Paulo Brex para formalizar o distrato com o Atlético. O clube mineiro, que ainda deve cerca de 5 milhões ao atacante em premiações por metas esportivas, chegou a um acordo no qual Hulk abre mão desses valores em troca da liberação. Uma rescisão que é chamada de graça pelos bastidores, mas que na prática é uma negociação estratégica costurada com garantias para o Galo, incluindo uma cláusula proibindo Hulk de enfrentar o Atlético no Brasileirão de 2026 e um possível percentual sobre negociações futuras de atletas da base tricolor. No Fluminense, a contratação é recebida com entusiasmo que vai além do aspecto esportivo. O Clube das Laranjeiras perdeu nos últimos anos figuras como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo, jogadores que, além da qualidade técnica, estabeleciam um padrão de comportamento e competitividade no vestiário. Com a saída de Thiago Silva, essa vaga de liderança havia ficado vazia e a diretoria via em Hulk exatamente o perfil para preenchê-la. O contrato acordado é de 3 temporadas e o atacante assumirá o posto de maior salário do elenco tricolor, com 1,8 milhão mensais. Sua família já se prepara para a mudança. A esposa Camila Ângelo está em busca de escola no Rio de Janeiro para as filhas Zaya e Aisha, e o casal já escolheu um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, próximo ao centro de treinamentos do Fluminense. Os filhos do primeiro casamento do atacante, Ian, Thiago e Aline, também devem acompanhar o pai nessa nova fase. O técnico Luiz Ubeldia, quando questionado sobre as tratativas após a vitória do Fluminense sobre a Chapecoense, preferiu a cautela. Não sei do que estamos falando. Acabamos de terminar a partida. Estou me inteirando desta situação por sua boca, desconheço o tema. Então prefiro não dizer nada, declarou o argentino, numa daquelas esquivas que no futebol costumam confirmar muito mais do que negam. O anúncio oficial deve ser feito nas próximas horas.